Olá pessoal do J Explica, tudo bem? Então vamos seguir aí com a nossa aula. E a aula de hoje nós vamos falar sobre resolução de exercícios, ou seja, eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer a respeito do que a gente vem trabalhando, ok? E a gente vai tentar aplicar aquilo que a gente aprendeu nessas questões. Então a primeira é o seguinte: observem essa publicidade. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Vamos para a questão. Questão número 1 diz o seguinte: a utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo ou pela, e aí vem as opções. Pelo discurso formal da língua portuguesa, pelo registro padrão próprio da língua escrita, pela seleção lexical restrita à esfera da medicina, pela fidelidade ao jargão da linguagem publicitária ou pelo uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Bom, pessoal, vamos analisar. Como que a gente vai resolver uma questão? Geralmente, e é o que vale para quase todas, é a eliminatória, ok? Vamos para a eliminatória. Essa questão, ela trata de variedade linguística, adequação linguística, o que a gente falou lá no início, lá para a primeira, segunda aula, a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Sobre a variação e adequação da linguagem, e é aí que a gente está tocando, né, com essa questão. Então, vamos prestar atenção na pergunta. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Ou seja, nessas campanhas educativas, eles precisam usar uma linguagem que seja direta e eficaz. Bom, a primeira opção diz assim: discurso formal da língua portuguesa. Então, eles conseguiriam isso por conta do discurso formal da língua portuguesa. Bom, se eles estão querendo fazer campanhas educativas, né, e eles querem atingir um público grande, eles não vão focar no discurso tão formal, né? E isso a gente pensando de forma geral. E se a gente for no texto, a gente vai ver que realmente eles não estão focando num texto tão formal. Então, a gente vai deixar essa em suspenso. Vamos para B. Registro padrão próprio da língua escrita. Se a gente verificar o texto que foi apresentado, tem algumas partes que, se a gente fosse levar em consideração a língua escrita, nós faríamos de forma diferente, ok? Então, essa não se encaixou muito bem. Seleção lexical restrita à esfera da medicina. O que essa questão está querendo dizer? O que é léxico? São as palavras, né? Então, seleção lexical seria a seleção das palavras. Restrita à esfera da medicina. Se houvesse lá naquele texto uma seleção lexical restrita à esfera da medicina, teríamos muitos termos técnicos de medicina, né? Porque é restrita à esfera da medicina. Então, muitos termos técnicos. A gente verificou que não tem nenhum termo técnico ali, tá? É uma linguagem que não é formal, é mais coloquial, embora não seja tanto, e não tem uma seleção lexical restrita à esfera da medicina. Então, essa também a gente tira fora. D. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. O que vocês percebem? Vocês percebem uma fidelidade ao jargão da linguagem publicitária? Então, nesse texto, a fidelidade a esse tipo de linguagem não é tão forte. Tá? Não é tão forte. Tem ali na primeira parte uma intencionalidade, né, de
puxar a pessoa para a leitura, de fazer aquela pergunta, aquela indagação, mas não é uma linguagem publicitária fiel, né, ao jargão publicitário. Então vamos deixar em suspenso também. E a última é uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Essa questão é bem interessante. O uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Voltando à pergunta, observem. Para fazer campanhas educativas, eles aqui têm a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Então, para a gente conseguir atingir esse público de forma direta, de forma eficaz, conseguir chegar no nosso público-alvo de uma forma muito mais tranquila, né, nós vamos usar uma língua que não seja tão formal. Se nós olharmos ali no texto, quem que é o público-alvo? As pessoas que consomem muito açúcar. Pessoas que consomem muito açúcar têm um grupo específico, né? Uma formação específica, uma classe social específica? Não. Então a gente precisa de uma linguagem mais acessível. Portanto, a gente pode considerar essa de uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Por quê? Porque quando a gente tem uma linguagem voltada para a oralidade, nós temos uma linguagem mais acessível, ok? Acessível a todas as pessoas. Então, nós deixamos 3 questões em suspenso. Discurso formal da língua portuguesa, a gente viu que não cabe. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária, também não, porque eles não estão querendo especificamente vender um produto, mas eles estão fazendo uma propaganda de conscientização, uma campanha educativa, ok? Então, essa também não vai servir. A resposta vai ser a E, letra E, uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Essas marcas linguísticas que estão presentes ali no texto, por exemplo, na primeira parte, é difícil largar, ele faz essa pergunta. Se fosse um texto mais rebuscado, um discurso formal, né, com uma restrição lexical, vamos dizer assim, um pouco mais rebuscada, utilizaria, por exemplo, consumi-lo. Né? Nós temos ali a palavra açúcar, consumi-lo seria uma forma mais formal, mais rebuscada de retomar essa palavra também, ok? E não largar. Largar é uma palavra que se tornou muito comum na linguagem, oral, né? A gente está acostumado a falar essa palavra, mas no discurso formal ela é empregada de uma forma um pouquinho diferente. Então, a nossa resposta, número 1, é a E. O uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Tá? Questão do Enem, essa. E depois nós temos aqui, já na segunda, uma questão da ACAF. Leia com atenção. Brasil tem mega jazida de petróleo e gás. Um dia depois de um ministro interino das Minas e Energia, Nelson Rubner, ter recomendado que donos de carro não convertessem o combustível para gás, a Petrobras anunciou a descoberta de uma reserva gigante de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. A área de abrangência da reserva é de 800 km de extensão por 200 km de largura e vai do Espírito Santo a Santa Catarina. A expectativa oficial é de que só o primeiro poço contenha 60% de todas as reservas dos 2 produtos encontrados até hoje no país. O presidente da empresa, Sérgio Gabrielli, afirmou que com a descoberta, o Brasil deve subir do 24º lugar no ranking de maiores reservas do mundo para a oitava ou nona colocação. Com um acréscimo de 5 bilhões a 8 bilhões de barris a produção atual, que é de 14,4 bilhões. Textinho interessante. E a questão é a seguinte: analise as afirmativas a seguir. As palavras quilômetros e subir
são respectivamente proparoxítona e oxítona. Eu vou fazer uma por uma e já vou analisando, tá? Para a gente ver se é verdadeiro ou não. Então vamos pensar. As palavras quilômetros e subir são respectivamente proparoxítona e oxítona. O que é uma palavra proparoxítona? Vamos lembrar, é aquela palavra que tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Lembrando que a gente conta do final da palavra para o começo. Então, quilômetros. Quilômetros. Fiz a divisão silábica, né, a separação silábica, e a sílaba tônica é o lo, a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Tá? E a palavra subir é uma palavra o quê? Uma palavra oxítona, porque o som, a sílaba tônica dela é a última, é o bir, né? Subir. A gente fala subir ou a gente fala subir? A gente fala subir. Então, a sílaba tônica dela é a última, o último som. Então, as palavras quilômetros, que é uma proparoxítona, e subir, que é uma oxítona, são respectivamente proparoxítona e oxítona. Ok, é verdade. 2. Gás é uma palavra oxítona. Gás é uma palavra monossílaba, certo? Portanto, ela só tem um som, ela só tem uma sílaba. Então, ela é uma palavra oxítona, ok? Gás. Então, a 2 também é verdade. 3. Petróleo não é proparoxítona, tampouco oxítona. Verdade. Por quê? Porque petróleo é uma paroxítona, né? A sílaba tônica é o tro. Petróleo. É uma paroxítona. Então, está certa. Número 3 está correta. 4. As palavras abrangência e petróleo são proparoxítonas terminadas em ditongo. Bom, se a gente já analisou na 3 que petróleo é uma paroxítona, que é uma paroxítona, portanto, não é oxítona nem proparoxítona. Então, a 4 está errada. 5. A grafia da palavra megajazida está incorreta. Não. A palavra está correta, sim. É assim que se escreve. Ok? Então, a 4 e a 5 estão erradas. Assinale a alternativa cujas afirmativas estão corretas. E aí tem A, B, C, D e E. A resposta correta é a C, apenas 1, 2 e 3. Ok? 1, 2 e 3. Assim fica mais tranquilo, eu acho também. Então, quando vocês forem fazer a prova do Enem ou qualquer outro vestibular, é interessante vocês marcarem também com o lápis do lado. Já vai fazendo assim, por eliminatória. O que tiver certo, você já vai colocando certo. O que tiver errado ou que você tiver alguma dúvida, você deixa anotado. Eu acho que é mais fácil, mais rápido. Terceira questão. Ceasa, Minas Gerais. Assinale a palavra corretamente acentuada. Essa aqui, ela é para quem fez a lição de casa de uma das aulas que falava sobre os verbos vir e ter e os seus derivados. E também sobre sinais gráficos, acentos diferenciais, tá? Tratava sobre isso a aula. Bom, vamos analisar essas 4 frases. Eles intervêm em todas, eles intervêm em medidas concretas. Intervém. Essa palavra, intervém. É acento agudo ou é acento circunflexo? Quem fez a lição vai lembrar que o acento agudo nós utilizamos para o singular e acento circunflexo para o plural. Portanto, eles intervêm, deveria ser um circunflexo ali
no vem e não um agudo. Então, a primeira está fora de cogitação. B. Não vou pôr este livro na estante. Não vou pôr. Quem fez a lição vai lembrar. Quem pesquisou vai lembrar que o pôr, existe o pôr do verbo pôr, que é este que está na frase, e existe a preposição por. Ok? E nós temos um acento diferencial aí. Nós diferenciamos o verbo da preposição com um acento circunflexo. Portanto, a B está correta. C. Eles creem em outras imagens. A palavra creem tem acento circunflexo, porém é no primeiro E, não no segundo. Então, essa também está fora de cogitação. E a D, o prefeito sempre mantém a palavra. Assim como intervém, mantém, vai usar o acento circunflexo para plural e o acento agudo para singular. O que aconteceu? Foi trocado ali. Lá no A, o intervém está com circunflexo. Está com agudo, acento agudo, mas deveria estar com circunflexo. E o contrário acontece aqui na D. Mantém está com circunflexo, mas deveria estar com agudo. Porque o prefeito é singular. É um substantivo só. Tá? Um sujeito só. Perfeito? Então, a resposta é a B. Não vou pôr este livro na estante. Aqui, gente, a gente recupera um pouco do que a gente já... Na 2, a gente recuperou um pouco do que a gente já tinha analisado e estudado sobre dissílaba, as sílabas, né, a separação silábica, monossílaba, dissílaba, trissílaba, e aí recuperam também um pouquinho das regras da acentuação, que é a oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Eles aparecem dessa forma nas provas. São questões bem misturadas. Algumas são mais específicas, outras são mais gerais. A primeira e a segunda, que são as questões que eu passei aqui para vocês, são do Enem. E o Enem, ele sempre trabalha com interpretação. Então, além de tudo, tem a interpretação, ok? Mas vocês podem perceber que as do Enem são questões mais condensadas, um pouco mais... não são difíceis, mas elas são mais carregadas. Então, você precisa ler, você precisa analisar para poder responder. Não são todas tão diretas como essa, por exemplo, do SEASA, ok? Geralmente, essas questões mais simples, elas acabam caindo em concurso público, ok? Concurso público. E alguns vestibulares também, obviamente. Questão 4. Essa aqui, olha, eu encontrei essa questão, e essa questão cabe perfeitamente no que a gente já estudou nas nossas aulas. Todas as palavras a seguir devem ser acentuadas graficamente, exceto, vamos lá, dessas 5 palavras tem uma que não é acentuada. Letra A, hífen. Todas estão sem acento, né? Mas uma delas não é acentuada mesmo. Hífen tem acento ou não? Sim, hífen no singular tem acento. O hífen só não terá acento quando ele estiver no plural, né? Hífens. Então, aí ele não teria acento. Mas nessa questão ele está no singular, então é acentuado sim. Item é acentuado? Não. A palavra item não é acentuada. Embora muita gente coloque acento, ela não é acentuada. Nós vimos isso nas aulas, ok? C. Biquíni. Biquíni tem acento. D. Dólar. Sabemos que dólar tem acento. E a letra E. Vírus. Vírus tem acento também, ok? Então, todas as palavras a seguir devem ser acentuadas graficamente, exceto a letra B, que é item. Isso estava aí estava nas nossas aulas, ok?
E vamos para a quinta questão da Unicamp. Há dois tipos de palavras. Eu adoro esse texto, acho um texto muito interessante. Há dois tipos de palavras, as proparoxítonas e o resto. As proparoxítonas são o ápice da cadeia alimentar do léxico. As palavras mais pernósticas são sempre proparoxítonas. Para pronunciá-las, há que ter ânimo, falar com ímpeto, e despóticas ainda exigem acento na sílaba tônica. Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. É inequívoca a diferença entre o arruaceiro e o vândalo. Uma coisa é estar na ponta, outra na vértice. Ser artesão não é nada, perto de ser um artífice. Legal ser eleito papa, mas bom mesmo é ser pontífice. Esse texto, que é uma parte, né? Eu achei muito interessante, uma coisa muito poética. E eu vou só decifrar algumas coisinhas com vocês para a gente passar para as questões, ok? Então, olhem lá. Há dois tipos de palavras, as proparoxítonas e o resto. Quais são as proparoxítonas mesmo? Aquelas palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima, né? Contando do final da palavra para o começo. A antepenúltima. Então, vamos lá. As proparoxítonas são o ápice. Percebam que ele usa várias palavras rebuscadas, né? Palavras que se impõem no texto. Se vocês perceberem, essas palavras são proparoxítonas. Ápice. Ápice é proparoxítona. Para alimentar o léxico é proparoxítona. As palavras mais pernósticas. Pernósticas é uma palavra proparoxítona, né? A própria proparoxítona é proparoxítona. Há que ter ânimo. Ânimo também proparoxítona. Ímpeto. Despótica. Né? Ainda exigem acento na sílaba tônica. Ou seja, a gente lembra de mais uma regrinha. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ó, isso a gente está percebendo só com a leitura do texto daquilo que a gente já tinha trabalhado até agora. Sob qualquer ângulo, ângulo é uma palavra proparoxítona, tem mais crédito. Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. Crédito também é uma palavra proparoxítona. É inequívoca a proparoxítona. A diferença entre arruaceiro, olha que interessante, gente, a diferença que ele faz, a diferença entre arruaceiro e vândalo. Vândalo é uma palavra proparoxítona. Portanto, aparece mais, né, essa segunda palavra. Uma coisa é estar na ponta, outra na vértice. Vértice é proparoxítona. Ser artesão não é nada, perto de ser artífice. Ou seja, ele faz mudanças de palavras, né? Mas essas mudanças servem para elevar o sentido, elevar a ideia que ele está querendo passar. Legal ser eleito papa, mas bom mesmo é ser pontífice. Pontífice também é uma palavra proparoxítona. É um texto muito poético, uma coisa linda. Eu adorei. E aí a questão é a seguinte. Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que... eu trouxe esse texto porque falava da questão da proparoxítona. Seria interessante a gente pensar nessa questão, né, de uma forma poética e da forma com que ele fala, mas aqui a gente vai usar bastante interpretação também, ok? Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que a. Garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica. Aqui a gente já pode discordar. Por quê? Garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica. Todas as palavras têm sílaba tônica. Então,
Não é porque ela exige uma sílaba tônica. Todas as palavras têm uma sílaba tônica. Então, isso a gente pode deixar de lado. B. Conferem nobreza ao léxico da língua graças à facilidade de sua pronúncia. Vejam, as palavras proparoxítonas não têm assim uma pronúncia fácil. Ela é uma palavra que tem uma pronúncia até mais complicada que a paroxítona, né? Visto que a maioria das palavras em língua portuguesa são paroxítonas, né? Então, por exemplo, artesão, a nossa dicção é muito mais fácil do que artífice, né? Do que pontífice. Então, a B a gente deixa de lado também. C. Revelam mais prestígio em função de seu pouco uso e de sua dupla acentuação? Não, nós não temos uma dupla acentuação, né, gente? Não temos palavras com dupla acentuação. São mais raras, né? Palavras como órfão, por exemplo, são palavras mais raras. Então, a gente pode deixar de lado também, tá? E a letra D, exibem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade de acentuação. Vejam que interessante essa última questão, essa última alternativa, porque é exatamente isso que ele mostra no texto, de uma forma poética. Ou seja, exibem sempre sua prepotência, ou seja, como se a palavra estivesse se sentindo mais que as outras. É uma coisa muito poética de se pensar. Como se ela estivesse se sentindo mais que as outras, né? Artesão, em contrapartida, a palavra artífice, né? Artífice parece que é uma palavra mais rebuscada, alto escalão, e artesão é uma palavra menor, o que não é verdade, né? Mas o autor, o escritor, na verdade, né, o autor do texto, ele tem essa ideia de passar essa imagem para mostrar de uma forma poética o uso da palavra, fazer essa metalinguagem. Além de imporem a obrigatoriedade da acentuação. Sim, todas as paroxítonas são acentuadas. Então, a alternativa D é a alternativa indicada aqui, né? A alternativa mais adequada, a correta. Vamos para a próxima. Aqui nós temos um textinho um pouquinho maior. Por que mocinha não dormiu na noite anterior? A ideia de uma viagem, no corpo endurecido, o coração se desenferrujava, todo seco e descompassado, como se ela tivesse engolido uma pílula grande sem água. Em certos momentos, nem podia respirar. Passou a noite falando, às vezes alto. A excitação do passeio prometido e a mudança de vida, de repente, aclaravam-lhe algumas ideias. Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca terem existido, a começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão. Se ele tivesse vivido no tráfego do Rio de Janeiro, aí mesmo é que morria atropelado. Lembrou-se dos cabelos do filho, das roupas dele. Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. E lembrou-se do marido. Só lembrava do marido em mangas de camisa, mas não era possível. Estava certa de que ele ia à repartição com um uniforme de contínuo. Ia a festas de paletó, sem falar que não poderia ter ido ao enterro do filho e da filha em mangas de camisa. A procura do paletó do marido ainda mais cansou a velha, que se virava com leveza na cama. De repente, descobriu que a cama era dura. Esse texto, gente, é da Clarice, né? Clarice Lispector. E, bom, Clarice, né, é maravilhosa como sempre, ela tem um jeito de escrever que mexe muito com o psicológico, né? Ela trabalha bastante com o psicológico dos personagens. Mas, enfim, deixo aqui a recomendação.
A obra dela é absurdamente maravilhosa. Então, se vocês tiverem interesse, leiam. Ela tem poemas, contos, crônicas, enfim. Ela é incrível. A questão número 6 é a seguinte. Em apenas uma destas palavras, a acentuação se justifica por ser a vogal I a sílaba tônica do hiato. Qual? Calma lá, que a pergunta é complexa. Vamos lembrar lá do que a gente estudou sobre hiato, tá? Então, ditongo, tritongo, hiato. O que é um ditongo? Um ditongo é uma vogal que se junta com uma outra vogal numa mesma sílaba, quando é feita a separação silábica. Um tritongo, quando 3 vogais se unem na mesma sílaba, quando é feita a separação silábica. E um hiato? O hiato são 2 vogais que se encontram na palavra, mas quando é feita a separação silábica, elas se dividem. Ok? Elas se dividem. Vamos observar as 5 palavras que nós temos aqui, que foram retiradas do texto que eu li agora. Tá? A, pílula. B, aí. C, xícara. D, possível. E E, contínuo. Vamos fazer a separação silábica, porque o enunciado quer saber a acentuação se justifica por ser a vogal I a sílaba tônica do hiato. Né? Então, ele quer saber por que tem o acento e qual é a palavra. Lembrando que não podemos esquecer do hiato. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Primeira palavra, pílula. Vamos separar as sílabas. Ela é uma palavra trissílaba. Pílula. A sílaba tônica dela é pi, né? E o i não está junto com nenhuma vogal. Então, a primeira a gente deixa de lado. B, aí. Aí nós temos um i que é acentuado, é tônico, e se a gente for falar essa palavra, ai, ela é separada, é uma palavra de sílaba. Esse i, ele fica sozinho. Então, nós temos 2 vogais que se separam, ok? Se nós temos 2 vogais que se separam, é um hiato. E o i está sozinho porque ele é a sílaba tônica. Então, a acentuação se justifica por ser a vogal I a sílaba tônica do hiato. Então, nós temos um hiato, aí, e a sílaba tônica é o I, que está separado. Até agora, essa é a mais adequada. C, xícara, uma palavra trissílaba também, xícara. O I não está junto com nenhuma vogal. Então, ali não é hiato. Possível, o I também não está junto com nenhuma vogal. Ao fazer a separação silábica, nós temos uma palavra trissílaba, não tem nada aí. Contínuo, o I também não está junto com nenhuma outra vogal. Portanto, fazemos a separação silábica e não vemos a separação de 2 vogais, o que não seria, por exemplo, uma argumentação para dizer o porquê que aquele I tem que ser acentuado. Tá? Ele é acentuado por uma outra regra. Perfeito? Então, dessas 5 palavras, a B é a mais adequada. Ok? É a correta. Relembramos agora do hiato, hein, gente? Não podia ficar de fora. E para finalizar, tá, na nossa última questão, nós temos a charge, temos esse quadrinho que a gente vai analisar agora. O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele. A minha mãe é braba pra caramba. Tenho quase certeza de que ela é selvagem. Claro que tem uma ideia aqui no quadrinho bem interessante, né? Que é do entendimento da palavra doméstica. A palavra doméstica, na verdade, deu ali 2 sentidos. O Fabinho diz que a mãe dele é doméstica. Ele estava falando, obviamente, da profissão da mãe.
né? Ela é doméstica. E o outro menino entendeu que ele estava falando de estava adjetivando a mãe. Ah, ela é doméstica, né? Como se fosse domesticada, uma coisa assim. E a mãe dele é brava pra caramba, enfim. Até o entendimento aí a gente já tem uma noção. Questão 7 e última. Assinale a alternativa em que todas as palavras sejam acentuadas pela mesma razão que o vocábulo doméstica. Doméstica. Gente, vamos pensar da seguinte forma, tá? Quando a gente está falando de regra de acentuação, a gente tem que pensar em proparoxítona, paroxítona e oxítona, tá? É nisso que a gente tem que pensar de antemão. Porque é elas que vão, esses conceitos que vão nos mostrar o primeiro caminho aí, né? Então vamos analisar a palavra doméstica. Doméstica. Ela é polissílaba e ela é uma palavra paroxítona. Mes, olha lá. Sílaba tônica é mes. Doméstica. Tá? Então, nós temos uma palavra proparoxítona. Regras de acentuação da proparoxítona nós já vimos aqui, né? Olha aquele texto poético que eu li para vocês. Uma coisa bem bacana. Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Portanto, todas as palavras terão acento. Todas as palavras que a gente encontrar que forem proparoxítonas terão acento. Então, a pergunta é a seguinte. Assinale a alternativa em que todas as palavras sejam acentuadas pela mesma razão que o vocábulo doméstica. A palavra doméstica é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Portanto, a nossa resposta tem que ser formada por proparoxítonas. A primeira coisa que a gente pode analisar nessas 4 opções, né, nessas 4 alternativas, é que nós temos palavras que estão graficamente escritas de forma errada, tá? Não estão escritas de acordo com a gramática, de acordo com o dicionário. Então, A. Salário, ônibus, gratuito e cárcere. Não é gratuito, é gratuito. Essa palavra não tem acento, tá? Não tem esse acento agudo aí. É um I normal, ok? Então, a gente exclui essa palavra, essa alternativa. B. Dependência, eloquência, divergência, secretária. Essa palavra essas palavras são proparoxítonas ou não? Dependência. Dependência, não. Eloquência, não. Divergência, não. Secretária, não. Tá? Vocês podem se confundir pelo final cia, tá? Ciaria. Mas se quem fez a lição também das aulas que a gente já fez aqui, eu deixei uma atividade para vocês verificarem sobre as paroxítonas, falsas paroxítonas. Uma coisa assim, ela tem vários nomes. Ou seja, dependência, esse cia é a mesma sílaba, tá? A gente pode até separar, mas a gente considera como uma sílaba só. Portanto, dependência é uma paroxítona. Eloquência é uma paroxítona também. Okay? Então, não são proparoxítonas, portanto, não são a resposta. C. Ariete, ibérica, asiáticos, gramática. Tá? Todas essas palavras são proparoxítonas. Portanto, todas são acentuadas. Letra D. Fortuito, não é fortuito. Saúde, saúde não é proparoxítona. Esquipáticas, heroína. Tá? Então, nós temos aqui a resposta correta, que é a letra C. Ariete, ibérica, asiáticos
e gramática, ok? Então, essa é a resposta certa dessa questão. Bom, pessoal, essa foi a aula de exercícios que serviu para recuperar um pouquinho o que a gente já veio estudando desde a primeira aula, ok? Então, a gente fez só uma certa revisão aplicando com os exercícios, ok? Eu deixo para vocês aqui algumas referências. Essas referências foram que eu utilizei para fazer essa aula, tá? E vou preparar mais algumas referências para mandar para vocês lá no grupo do J Explica. Eu tenho um recado também para passar para vocês lá no grupo do J Explica, e aí eu envio para vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e a gente encerra o conteúdo aqui, ok? Tchau, tchau.